Feira Vocacional 2026, como São Carla Cutis, quero ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E falar em vocação, nós precisamos falar dos que estão dentro de casa, daqueles que estão sendo preparados pela Diocese para na Diocese servirem a Nosso Senhor. E hoje nós estamos aqui com o Pedro, ele é seminarista diocesano, está no 3º ano de teologia, já caminhando para a reta final. Ainda este mês receberá o ministério de acólito, para muito em breve, com a graça de Nosso Senhor, ser ordenado diácono e depois, posteriormente, ser ordenado padre. E o Pedro, de forma muito especial, nós nos conhecemos quando eu era seminarista, trabalhava na pastoral vocacional e ele começou o seu processo vocacional e como seminarista e como vocacionado trabalhou comigo na comunicação. Pois é. E hoje nós estamos aqui para falar de vocação. O mundo não gira, né? O mundo capota. Seja muito bem-vindo, Pedro. Que bom tê-lo aqui. Que bom tê-lo na nossa diocese. Que bom saber que tua vocação está cada vez mais caminhando para ser consolidada no sacramento. Deus te abençoe. Obrigado, Padre. Agradeço a acolhida. E eu lembro que a primeira vez que eu participei de uma missa de ministérios foi a sua turma, né? Ministério de leitor e de acólito. Nós todos que queríamos ser padres ali na época sempre fazíamos questão de estar junto, porque ver, né, um irmão caminhando era uma coisa que nos inspirava. E com certeza, graças ao seu testemunho e também ao seu cuidado, hoje também estou aqui trilhando o meu caminho, porque acredito que a vocação também, embora seja pessoal, né, nunca é vivida sozinha, né? E agradeço a sua amizade também. Tamo junto, tamo junto. Vamos falar sobre vocação, Pedrinho. Eu já sei, mas que o povo conheça também como surgiu tua vocação, onde foi que Deus te encontrou, te atraiu e te trouxe para mais perto. A minha vocação começou na idade da adolescência, né? Acredito que quase todos os jovens têm aquele período da vida que começa a se questionar sobre muitas coisas. E eu lembro que quando fiz o meu crisma ali com 15, 16 anos, eu assisti uma pregação, um bispo que já é falecido, Dom Henrique Soares. Ele falava que os jovens precisavam viver uma vida que valesse a pena ser vivida. E isso me inquietava. Falei, meu Deus do céu, eu preciso escolher uma vida que vale a pena, né? Porque conheço, e quem não conhece, pessoas que não tiveram a possibilidade de pensar a vocação, de escolher a vocação, de escolher responder a esse chamado de Deus, por N motivos, né? Quantas pessoas, às vezes, acabam pensando em vocação só depois de adultos, né? Eu tive um professor de crisma que ele se converteu depois de adulto. Então, a conversão dele foi tardia, depois dos seus 30 anos. Ele falou para nós, na turma de crisma, olha, prestem atenção e pensem com cuidado na vocação. Porque eu descobri todo esse jardim da igreja depois que eu já era casado, já tinha filhos, já tinha 30 anos de vida, trabalho. Vocês estão aí, ó, vocês podem escolher, assim, aquilo que Deus pedir, vocês façam. E aí, nessa época, né, eu tive esse propósito com Deus. Se o Senhor pedir, eu vou dar o primeiro passo, né? E aí, quando a gente dá o primeiro passo, Deus dá os outros, né? E a gente vai seguindo. E acho que esse incômodo é um sinal, né? Quando você não está satisfeito, você está inquieto e precisa de uma coisa maior. E essa coisa maior, né, eu particularmente, no meu caso, descobri sendo a vocação ao sacerdócio. E estou, né, me preparando, ingressei no seminário 2020 e há alguns anos afirmando essa decisão a cada dia, né? E por que a vocação diocesana? Você teve a possibilidade de, antes de ir para o seminário, conhecer os muitos carismas, né? Conhecer outros padres, conhecer outros movimentos, institutos, congregações, ordens, enfim. Por que a vocação diocesana? Padre, essa pergunta é muito importante para mim, porque realmente eu tive essa pergunta mesmo, assim, seriamente. Eu, antes de entrar no seminário da diocese, tinha me decidido de entrar em outro lugar, de fazer outro processo, porque eu tinha um preconceito, eu confesso, com o padre diocesano, porque eu via que os religiosos saíam para as missões e a gente ficava, né, nós diocesanos. E eu pensava, meu Deus, será que eu quero ser seminarista diocesano e padre diocesano para estar no conforto? Tá tocando aqui a música da fraternidade, né? Que a sua palavra me tira do conforto. Ou será que é o que Deus me pede? E fiquei pensando isso me incomodava. E eu descobri que a missão não é uma coisa geográfica, é uma coisa existencial. Não é sair
do ponto A do mapa para o ponto B do mapa. É sair de si e ir ao encontro do outro. E na nossa diocese, padre, o senhor também está aqui há tanto tempo, né? Sabe que existem muitas periferias também que são verdadeiras terras de missões. E isso foi aquilo que me motivou a ficar na vida diocesana, porque era uma das coisas que eu pensava, era a questão da missão. E uma outra coisa que eu pensava, que eu admiro e que eu quero ter, era a vida em comunidade. E eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que o padre vive isolado, o padre diocesano não tem amigos, vai viver sozinho numa casa, né? E conforme eu fui conhecendo os padres, né, tive a oportunidade de conhecer vários padres, vários seminaristas, eu descobri que não é você morar numa casa sozinho que te torna solitário. Muito pelo contrário. É um convite a você exercer essa fraternidade de uma forma espontânea. Não porque você é obrigado a dividir o teto com alguém, mas porque você se sente chamado a estar em comunhão com os outros, né? Então foram coisas que, peças de um quebra-cabeça que foram se encaixando. Não foi tão fácil se encaixar quando falar sobre isso, né? Na hora que a gente vai pensando e rezando, são os incômodos que vão surgindo. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. E quando a gente está fazendo a vontade de Deus, as coisas vão dando certo sem a gente nem mesmo perceber. Então a vida diocesana me encantou por conta disso. Porque eu poderia viver aquelas coisas que eu almejava, como a missão, como a fraternidade, sem ter o olhar disso como um fardo, e sim como um convite, né? Então, foi o que me fez estar aqui hoje. Pedro, você começou o seu discernimento vocacional muito jovem, ainda terminando o ensino médio. E como foi olhar para outros jovens com a mesma idade, sonhando outras coisas, desejando outras coisas, e não digo nem coisas pecaminosas, digo coisas santas, como a faculdade, como ter uma família, como ter uma namorada. E neste ambiente, como é que a tua vocação vai se consolidando? Padre, hoje o senhor fez uma pergunta que me lembrou meu horário do café da tarde agora. Porque eu estava tomando café da tarde com um amigo meu, que eu sou padrinho de casamento. E a ocasião que eu conheci foi nos encontros vocacionais, né? Então tem um casal, Renan e Laura, que eu fui padrinho de casamento deles ano passado. E quando eu conheci o Renan, ele justamente estava junto comigo no seminário, participando dos encontros, porque também tinha esse desejo de ser padre, mas queria amadurecer essa decisão. E quando estava com ele hoje, me vinha muito na memória isso, né? Como que cada um tem o seu caminho e Deus vai conduzindo a história de cada um. Você olha com certeza a vida de um casal e a gente percebe as coisas lindas que eles vivem e que nós escolhemos deixar de lado. Mas é saber que cada escolha a uma coisa é uma renúncia a todas as outras que existem, né? Então, esse meu amigo, ele escolheu a noiva dele, a esposa dele agora, né? Mas esse sim para ela foi um não para tantas outras coisas que a gente sabe que a vida de casal exige, né? Então, um não a todas as outras mulheres, um não a uma liberdade que não precisa dar satisfação da sua vida para ninguém. E agora ele é um homem de família, né? Casado, então deve também ter os seus deveres com a sua esposa. Um não a fazer aquilo que ele quer do dinheiro dele, porque agora ele tem uma casa, então precisa também construir o seu lar, apertar ali o cinto de vez em quando por conta de um gasto, de um investimento. E na nossa vida como padre, ou como qualquer escolha que uma pessoa fizer, ela vai saber que o sim dela acarreta alguns nãos. E quando o nosso sim, ele é sincero, uma frase agora também de Viktor Frankl que me lembrou, que quem tem um porquê supera todos os comos, né? Então, nós, e cada um na sua vocação, se você tiver o porquê de você estar fazendo aquilo, o como você vai dar um jeito, né? Deus vai dar um jeito, na verdade, né? Não nós. Então é isso. Quando a gente está jovem ali, né? Eu sou jovem ainda, né? Eu tenho 26. Mas quando eu estava mais jovem ainda, na época do ensino médio, eu também via todos os meus amigos vivendo a sua respectiva vocação, né? Hoje eu reencontrei aqui amigos do meu grupo de jovens. Uma amiga minha está na comunidade Shalom, outra amiga minha está no Instituto das Irmãs Salvistas, um outro amigo meu está no movimento do TLC. E eu fui vendo, né, como que realmente cada um tem uma história única com Deus. É irrepetível, né, padre? Mesmo que alguém esteja na mesma casa de formação, a história é única. O senhor é padre diocesano, mas todos os outros padres diocesanos aqui, cada um tem um detalhe único na história. Eu acho que é saber que Deus tem esse projeto de vida personalizado para cada um de nós, né? Então é isso que naquela época também me comoveu muito, né? A dar o meu sim, e me comove todos os dias, né? A perseverar nele.
Eu me lembro que lá no início do seu processo, nós conversávamos sobre uma frase de Santa Teresinha, que Deus não inspira desejos irrealizáveis. E você me falou desta frase, né? Você leu esta frase em algum lugar e me enviou esta frase, desde então eu não esqueci. Mas olhando agora para você, de fato, esta frase talvez seja um pouco o lema da tua história, né? Deus de fato não inspira desejos irrealizáveis. Os desejos que Deus inspira e que são deles mesmo, ao longo do tempo vão se realizando na nossa vida. E antes da gente encerrar, Pedro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele jovem que está nos assistindo e que talvez está inquieto na vocação e tem medo de não dar conta, tem medo de deixar para trás a família, tem medo de responder ao Senhor. O que você hoje, Pedro, depois de tantos anos no seminário, tantos anos de discernimento, de vivência vocacional, diria a este jovem que está repleto de medo? Padre, o senhor disse agora uma frase que eu te disse. Agora é minha vez de dizer uma frase que o senhor me disse. Eu lembro que o senhor gosta muito de Bento XVI, né? E que quando ele assumiu o pontificado dele, a frase que ele disse foi: consola-me saber que Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Isso é um consolo enorme, porque nós somos insuficientes. E talvez, eu acredito que muitas pessoas tenham esse medo. Eu não sou o suficiente, eu não vou dar conta, eu não estou pronto, eu não vou ser capaz. E é isso mesmo. Você não é capaz, eu não sou capaz, ninguém é capaz de nada. Porque se fosse pelas nossas forças, pelos nossos méritos, qual seria o espaço para Deus agir? Nenhum. A nossa pequenez e a nossa insuficiência é o que abre espaço para Deus agir na nossa vida. Então é isso mesmo. Eu estou há 1 ano de completar os meus estudos de seminário e não me sinto pronto. E sei que quando eu terminar, eu também não estarei pronto. Porque é uma arrogância a gente achar que vai ser capaz de fazer tudo pelos nossos próprios esforços, né? Então, saber que é assim mesmo. A gente começa sem estar pronto, a gente, quando vê, está na metade sem achar que está pronto. No final da vida, a gente vai achar que não fez o suficiente, que não está pronto. Mas é saber que Deus não quer pessoas prontas. Deus quer pessoas dispostas a tentar. E conforme você for dando os passos, for dando os seus sims, Deus ele vai, através da sua providência, colocando o chão nesse passo que você deu. Então, não se cobre estar pronto. Essa é a mensagem que eu tenho, sabe? Admita que você é incapaz mesmo, mas dê uma chance para Deus fazer o projeto dele na sua vida. Você vai ver que essa chance Deus vai aproveitar muito bem e que você vai ser feliz, porque Deus não chama ninguém à tristeza, à frustração. Você não vai ser uma pessoa não realizada na sua vocação, sabe? Deus ele vai preencher o seu coração de uma maneira que não existem palavras que descrevem isso. Então, coragem, perseverança, vale a pena tentar. E se você tentar, com certeza Deus vai fazer tudo acontecer da melhor maneira possível. E quando você menos perceber, vai estar aqui com o Padre Fabrício no podcast da Feira Vocacional. Obrigado, Padre, pelas palavras. Para mim foi revigorante, né? Para mim teve muito significado. Tudo isso que a gente conversou aqui me fez também repensar um pouco a minha história e agradecer a Deus por tantos dons que Ele concedeu a cada um de nós. Minha gente, é este o podcast da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. Aqui as vocações nascem, amadurecem, são trabalhadas e crescem. E o Pedro é prova disso. É prova de que se somos dóceis a Deus, Ele trabalha e prepara o nosso coração. E é isso que realmente importa. Muito obrigado, Pedro. Antes de nada, pela tua amizade. Obrigado. Antes de nada, pelo teu sim, pelo teu desejo sincero e reto de ser de Deus. Que Deus o sustente e o faça cada vez mais fiel a Ele, para que você possa, daqui a algum tempo, dar ao povo de Deus este amor que você recebeu de Deus. Talvez seja isso que mais importa. Muito obrigado, viu? Amém. Deus te abençoe. Tamo Obrigado. junto. E é este o podcast da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E se tem vocação, esquece. É Diocese de Santo Amaro.